Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Nerdolândia. O seu cantinho onde a gente disseca, comenta, vive e respira tudo o que faz o mundo dos animes ser tão incrível. Aqui você encontra análises profundas, listas poderosas, curiosidades que poucos conhecem e aquele papo direto, honesto e apaixonado que só quem é fã de verdade entende. E hoje, meu amigo, se prepara! Vamos mergulhar em um daqueles animes que tinham tudo pra ser um colosso moderno, um sucessor espiritual da era pós-Naruto, mas que infelizmente ficou escondido do grande público. Pegue seu café, ajeite o fone e venha comigo descobrir por que Owari no Seraph merece voltar. Brilhar e conquistar o espaço que sempre foi dele. Owari no Seraph, um gigante adormecido que merecia muito mais. Quando falamos de animes que começam com uma proposta forte, densa e dramaticamente envolvente, Owari no Seraph sempre surge como um dos exemplos mais marcantes da década passada. Os primeiros arcos já deixam claro que estamos diante de uma obra construída para emocionar, chocar e fisgar o público desde o início. Logo nos primeiros episódios, a narrativa nos joga em um mundo devastado por um vírus que exterminou quase todos os adultos, abrindo caminho para que os vampiros assumissem o controle da humanidade. A partir daí, acompanhamos Yuichiro Hyakuya, um garoto que vê toda a sua família ser massacrada diante dos seus olhos e decide viver unicamente para a vingança. O impacto desse começo é brutal e extremamente bem dirigido. O arco da fuga, a tragédia do orfanato e o surgimento da Moon Demon, Company constroem uma jornada emocional intensa. Quando Yu finalmente encontra um propósito dentro das Forças Armadas Humanas, o anime ganha ritmo, introduz novos personagens marcantes e aprofunda a mitologia de um mundo repleto de segredos, experimentos proibidos e a eterna guerra entre humanos e vampiros. Logo no arco de treinamento e nos primeiros combates, dá para perceber o cuidado visual e narrativo da obra. Um equilíbrio entre ação frenética, drama pesado e mistérios que instigam. Tudo isso é amarrado pelos conflitos internos de Yu e Mika, dois personagens que representam lados opostos da guerra, mas que continuam unidos por um laço praticamente inquebrável. A qualidade técnica, um trabalho fino da Witch Studio. Se tem algo que ninguém pode negar, é que Owari no Seraph foi lindamente produzido. E não poderia ser diferente. O anime nasceu dentro do renomado Witch Studio, o mesmo estúdio que marcou uma geração com Attack on Titan, The Ancient Magus Bride, Vinland Saga e outros projetos de alto padrão. O Witch sempre foi conhecido por entregar uma animação fluida, cenários detalhados e designs de personagens extremamente cativantes. E em Owari no Seraph isso é evidente em cada batalha. As coreografias são afiadas, dinâmicas e carregadas de energia, com ângulos de câmera cinematográficos e efeitos de luz que destacam as armas amaldiçoadas, os ataques dos vampiros e todo o clima sombrio da história. Além disso, a trilha sonora reforça a atmosfera épica e melancólica do anime. Hiroyuki Sawano, um dos compositores mais respeitados da indústria, se encarregou de criar músicas que misturam corais, eletrônicos e orquestra para elevar cada momento dramático. Esse conjunto faz com que Owari no Seraph pareça um anime à frente do seu tempo, mesmo tendo sido lançado em 2015. O Jujutsu Kaisen da era pós-Naruto, que nunca aconteceu, mas poderia. É impossível assistir Owari no Seraph e não enxergar nele um potencial gigantesco para ter sido o próximo grande fenômeno shounen da época. A estrutura narrativa, os personagens emocionalmente complexos, os mistérios do Seraph of the End e a escala crescente da história, tem tudo o que um anime precisa para conquistar milhões de fãs. Se esse anime tivesse recebido a mesma atenção que obras como Jujutsu Kaisen receberam alguns anos depois, talvez hoje estivéssemos falando de um dos maiores sucessos comerciais da última década. Ele tinha um sistema de poder visualmente chamativo, um universo sombrio e profundamente construído, drama pesado com impacto real, lutas de alta qualidade desde o início, personagens carismáticos e emocionalmente marcantes, um enredo que cresce e amadurece com o tempo. E o mais interessante, Owari no Seraph surgiu exatamente na época em que muitos fãs buscavam um substituto para o vazio deixado após o fim da fase clássica de Naruto. Ele tinha toda a estrutura para ocupar esse espaço e evoluir até se tornar um épico moderno, assim como o JDK fez poucos anos depois. Mas o que faltou? Popularidade, não qualidade. Por que esse anime deveria ser reavivado hoje? A grande verdade é que Owari no Seraph continua sendo um dos títulos mais subestimados dos anos 2010. A história no mangá avançou muito além do anime e trouxe reviravoltas intensas, batalhas épicas e revelações que mudam completamente tudo o que pensávamos sobre o universo. Se um estúdio como Witch, MAPPA ou Cloverworks resolvesse retomar a produção hoje, o anime teria material suficiente para mais temporadas,
e eis um público muito maior graças ao crescimento das plataformas de streaming. É um mercado de animes que valoriza tramas sombrias e intensas, um fandom pronto para explodir novamente. Com a maturidade do mercado atual, obras com estética dark, poderes amaldiçoados e tensão constante. Exatamente o que Owari no Seraph entrega. Estão em alta como nunca. Quando olhamos para o material original de Owari no Seraph, principalmente o mangá, percebemos que a história está longe de ter sido completamente explorada na adaptação animada. A segunda temporada do anime cobre apenas uma pequena parte do verdadeiro conflito que se desenrola no mangá, chegando no máximo até o início da fase mais profunda da narrativa. Só esse conteúdo já daria tranquilamente mais 2 temporadas completas, com episódios cheios de batalhas intensas, revelações bombásticas e desenvolvimento emocional dos personagens principais. Mas o mais impressionante é que, após essa fase, ocorre uma expansão gigantesca no enredo, abrindo portas para novos vilões, novos cenários, complexidade política entre humanos, vampiros e demônios, além de mergulhar na mitologia do Serafim, experimentos secretos e manipulação global. A história cresce em escala de forma tão grande que facilmente comporta mais 3 temporadas, chegando a um total de 5 temporadas, além do que já foi adaptado. Cada arco se aprofunda mais no passado dos personagens, nos mistérios da sociedade japonesa, pós-apocalíptica e no verdadeiro propósito por trás do projeto Seraph of the End. É o tipo de conteúdo perfeito para uma adaptação moderna, capaz de manter o público preso do início ao fim. Se fosse retomado hoje com um planejamento adequado, Owari no Seraph poderia se tornar uma franquia de longo prazo, com desenvolvimento constante, batalhas cada vez mais épicas, e um universo narrativo complexo que se equipara a grandes fenômenos como Shingeki no Kyojin e Jujutsu Kaisen. Existe material, existe profundidade, existe demanda, falta apenas um empurrão para despertar esse gigante adormecido. Esse anime não apenas poderia voltar, ele poderia dominar. Um titã esquecido que ainda pode acordar. Owari no Seraph é uma obra com alma, com peso emocional, com estilo visual deslumbrante e com um dos universos mais promissores da última década. É triste perceber que ele só não alcançou um patamar maior por falta de popularidade e não por falta de qualidade, mas ao mesmo tempo, isso mostra que ele ainda tem um potencial gigantesco esperando para ser utilizado. Se recebesse hoje a mesma atenção que Jujutsu Kaisen recebeu, se tivesse tido um empurrão certo lá em 2015, se fosse relançado com força total em plena era da ultra divulgação dos animes, com certeza estaríamos falando de um dos maiores shounens modernos. E quem sabe, o futuro ainda pode surpreender. O mundo dos animes adora reviver gigantes que dormiram cedo demais. E aí, galera, depois de tudo isso, dá pra ver o quanto Owari no Seraph é um verdadeiro tesouro perdido, né? Um anime com um potencial gigantesco, história rica, personagens inesquecíveis e conteúdo suficiente pra render mais 5 temporadas de arrepiar qualquer fã de shounen. Esse é o tipo de obra que merece ser lembrada, comentada e celebrada. E é isso que a gente faz aqui na Nerdolândia. Então, se você curtiu esse vídeo, se gosta de mergulhar fundo no universo dos animes e quer continuar vendo análises desse nível aqui no canal, dá aquela força. Clique no botão inscrever-se, porque estamos muito perto de bater nossa meta de 100 inscritos. E você pode fazer parte dessa história. E claro, deixa o seu like. Vamos ver se conseguimos bater 50 likes nesse vídeo. Isso ajuda demais o YouTube a recomendar o canal e traz muito mais conteúdo top como esse pra vocês. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo da Nerdolândia, onde o hype nunca acaba.